Olá, bem-vindos ao Multiverso Distópico. Hoje eu vou falar sobre um jogo de RPG brasileiro, publicado pela Daemon Editora, Trevas. Escrito pelo Marcelo Deodébio, e Trevas e Arcanum, que é a contraparte século XIV, são jogos de horror com um foco no misticismo muito grande. O Deodébio é um especialista nisso, de sociedades secretas, ordens de cavaleiros, esse misticismo, esse ocultismo que a gente tem, seja literatura, né, falando sobre Atlântida e etc., sejam ordens secretas como a maçonaria, a Ordem do Dragão, Ordem de Salomão e etc. E por aí vai, assim, né? Ordem Rosacruxes, todas essas sociedades que histórica ou literariamente existiram na Terra, ele usou todo esse conhecimento para criar Arcanum e Trevas. A ideia do jogo é que existe uma sociedade mística, o Arcanum Arcanorum, que meio que tenta controlar, né, politicamente essas várias sociedades secretas, ordens de magos, ordens de cavaleiros, isso tudo, todo esse aspecto sobrenatural da Terra. Então, para quem gosta de um jogo mais político, tem essa possibilidade, e para quem gosta de um jogo um pouco mais aventuresco, existe também, o sistema comporta bem, não é como em Storyteller. E a ideia é que há uma roda de mundos, uma sucessão de mundos, e que a magia é alimentada pela energia do mundo imediatamente anterior ao seu. Então, tem uma imagem que eles usam sempre, que, Tenebras acabou porque os magos de Inferno consumiram toda a energia. Inferno está acabando porque os magos de Arcanum consumiram quase toda a energia. Arcanum está mal das pernas porque os magos da Terra consomem energia de Arcanum. E por aí vai, Paradísia vem acima da Terra, Éden acima de Paradísia, e etc. Existem outros mundos, como vocês viram na imagem, que são criados por magia ou pela energia psíquica, pela crença, O inferno, assim, se não confundir com o inferno. O inferno foi criado pela crença da humanidade, com a ascensão do cristianismo e tudo, e com todos os seus demônios e etc. Perdão. E a ideia é que magos de Arcanum conseguiram vir para a Terra e ensinaram a magia para alguns magos terrestres, humanos, na Grécia Antiga, e isso foi se desenvolvendo até o ponto em que a humanidade está hoje. Não exatamente hoje, o jogo, essa edição que eu tenho é de 2004, a edição mais recente. O jogo meio que sumiu do mapa, sofreu um pouco no mundo todo, no fim da primeira década desse século. Vários jogos, surgiram muitos jogos diferentes, mas aparentemente a quantidade de venda caiu um tanto que a gente vê várias editoras grandes recorrendo a financiamento coletivo e a venda de PDF mesmo, que você reduz o custo para o consumidor final. E somado com eventos policiais que aconteceram também, em 2001 teve o caso em Ouro Preto, em que uma moça foi morta e o delegado responsável acusou um grupo que jogava RPG, porque o assassinato foi um tanto quanto ritual. Vez ou outra acontece algo assim, e um país de cultura predominantemente católica, RPG é um alvo fácil, Mas de todo caso,
Arcano e Trevas são jogos de horror bem versáteis, bem interessantes assim. E o sistema Daemon, ele é muito flexível. É um sistema base de D100, que ele é um sistema de pontos. Então você começa o jogo com um número X de pontos para colocar nas suas características, nos seus atributos, com base nos seus atributos e na sua idade. Você tem uma quantidade de perícias e você começa com 5 pontos de aprimoramento. Esses pontos de aprimoramento você pode comprar armas mágicas, pode comprar poderes vampíricos, poderes angelicais, riqueza, aliados, contatos, vantagens sobrenaturais como afinidade com fadas. Você pode comprar sono leve, ou pode pegar defeitos que somam a esses pontos de atributos, como amaldiçoado, inimigos adicionais. Você começa o jogo com um inimigo, você pode pegar inimigos adicionais, algum bloqueio mágico que você é incapaz de aprender magia, etc. Esses aprimoramentos são um tanto desbalanceados. É uma das falhas do sistema. E algo que pode ser considerado uma falha é que ele usa níveis. Você, a cada tantos pontos de experiência, você sobe de nível, ganha mais pontos de atributo, mais pontos de aprimoramento, mais pontos de perícia, pontos de magia, se for aplicável, o que for. Agrada algumas pessoas, a outras não. Esse aspecto específico é mais gosto, né? Mas é um sistema bastante versátil e que é usado em todos os jogos da editora Daemon, seja Arcano e Trevas, que são horror, seja Tormenta, que é medieval fantástico, seja o anime RPG, que é anime, dá pra jogar, né, Inuyasha, Saint Seiya, etc. Como a editora meio que decaiu com os anos, junto com a vinda do RPG, uma forma que eles encontraram para estimular foi eles liberam acesso e centralizam no site deles de netbooks acerca das ambientações. Então lá você encontra regras para jogar com cenobitas de Hellraiser, você encontra regra para jogar, né, o mundo de Inuyasha, Sensei e outros animes assim, Dragon Ball Z. Você encontra as regras básicas do sistema gratuitamente no site, e por aí vai. Quando você vai criar o personagem, em Trevas, né, você tem, se você começar como humano, você tem 100 pontos, 100 pontos mais um para cada nível. Então no primeiro nível 101, a sua quantidade de perícias tem a formulazinha, 10 vezes a sua idade, acho que 5 vezes a idade, mais 10 vezes a inteligência, algo do gênero, não me recordo de cabeça. E 5 pontos de aprimoramento. E você sobe de nível com 5 XP, depois com 15 XP, e por aí vai. E você pode, você pode escolher kits já pré-montados para jogar, por exemplo, como um investigador. Os kits mundanos, tem lá investigador, professor, médico, etc. E os kits sobrenaturais, você pode jogar como um membro da Ordem do Dragão. Você pode jogar como um mago de tenebras, que não é recomendável. Você pode jogar como um membro da Ordem Rosa Cruz, etc. São uma quantidade bem grande de kits que você pode escolher e que compensa, você ganha mais pontos se você pegar um kit, e agiliza também o sistema, ele fica mais rápido, assim, porque você pega o kit, copia lá, vai sobrar um tanto de ponto e você escolhe aumentar uma outra coisa, etc. Tem em perícias algumas coisas que eu não concordo muito, são um pouco anacrônicas, assim, nos anos 90, começo dos anos 2000, justificava você não somar inteligência à computação, né, seu conhecimento de informática.
Hoje em dia, qualquer criança de 2 anos sabe mexer num tablet. Então, né, cabe ao mestre alterar uma outra coisinha assim. O sistema não tem nível de letalidade, não tem penalidade por dano. Então o mestre pode impor, por exemplo, que quando a pessoa tiver com 25% ou menos dos pontos de vida, os testes de perícia vão ser mais difíceis. Como é um sistema percentual, você tem lá, por exemplo, 20% em lábia, e o seu carisma te dá 52%. Então, se você quer tentar convencer alguém, você rola contra uma dificuldade de 72%, uma dificuldade normal. Se for um teste fácil, é o dobro da sua perícia, e se for um teste difícil, é metade. Então, convencer alguém de algo improvável, e você tem 72%, vai ser 36%. Você tem que rolar no D100, 36 ou menos. É padrão, todo sistema centesimal funciona assim. Perdão de novo. E como eu comentei, o autor, o Del Débio, se baseou muito no ocultismo que a gente tem no mundo real, especialmente ocidental, apesar de que tem algumas coisas orientais, alguns vampiros orientais, alguns tipos de demônio que pegam pra coisa de yokai e tudo. E a magia funciona de uma forma intermediária entre o extremamente estratificado de D&D e a liberdade absoluta de storytelling. Você tem um paradigma único, como em D&D. Você tem rituais que você consegue conjurar se você tiver alguma aptidão mágica, mas você consegue usar magia espontânea de acordo com o seu conhecimento em formas, que é conhecer, manipular e criar, qualquer que seja o caminho que você tenha, e os caminhos, são os caminhos elementais, 6, água, fogo, terra, ar, escuridão e luz. Os caminhos de vida são humanos, plantas e animais. Os caminhos proibidos, que são Arcanum, que lida com demônios, e Spiritum, que lida com o plano astral e os espíritos dos mortos, e Metamagia, que, como a palavra mesmo diz, é alteração nas magias. Então você pode aumentar a duração de uma magia, ou a distância, o alcance de uma magia. Você pode alterar, você pode tornar algo permanente, um efeito mágico, etc. Então, se você quer conjurar uma bola de fogo que dê 3d6 de dano, você precisa, se for um ritual, você precisa de fogo, controlar e criar fogo 3. Se for espontaneamente, seria controlar e criar fogo 4, porque a magia espontânea é um pouco mais difícil. Você tem que ter fetiches, itens que tenham a ver com sua inclinação mágica, específicos para aquilo. E esses fetiches vão variar do seu caminho primário. Se for Spiritum, por exemplo, espadas são um bom foco. Se for terra, talvez alguns cristais ou uma pedra específica. E tem os caminhos secundários, por exemplo, vitalidade é a junção de água e luz. Vácuo é ar e trevas. E por aí vai, Magma é fogo e terra, etc. É um sistema bastante interessante, é uma ambientação bastante interessante. Eu recomendo. Hoje em dia é um pouco difícil de achar. O livro de Trevas não está à venda nem no site da Daimon, mas o de Arcanum tem. Então, quem tiver interesse compensa muito. E qualquer comentário, qualquer experiência que vocês queiram compartilhar, qualquer opinião sobre o sistema ou sobre o que eu falei, usem a seção de comentários ali embaixo. E é isso. Obrigado pela paciência de me assistir falando e até a próxima.